Estamos ao vivo para alguém, será? Buenas noches. Tem alguém aí? Olá, boa noite. Vamos entrando. Sexta-feira à noite, live sem esperar. Obrigada para quem tá aqui. Tamo junto, né? Eu vou fazer uma live breve, curta mesmo, porque meu marido se encontra de plantão e eu tô com as crianças aqui em casa. Estão dormindo, mas a qualquer momento podem acordar, como aconteceu na outra live. Oi, Elô! Então eu preciso... Oi, Marta! Começar para terminar. Vou ser bem breve. Eu até pontuei algumas coisas, mas eu vou fechar isso aqui, porque senão eu me enrosco por pra lá. Eu quero ser bem objetiva e bem direta, porque é um sofrimento desnecessário. A gente fica buscando respostas e muitas vezes não encontra. Então, assim, o que eu aprendi sobre as camadas da personalidade foi com o Olavo de Carvalho, com o Saulo Barbosa, com o Ítalo Marcilli e com o Dr. Jorge. Então, acho que eu estou bem amparada aqui nos estudos para que a gente possa... Oi, Mari! Para que a gente possa estar bem embasado o negócio aqui. Eu fiz um apanhado de todos, da maneira com que eu consegui captar a mensagem. E eu quis trazer de forma bem sucinta e bem resumida, porque são muitas informações e às vezes a gente não consegue parar para aprender, para entender, para ler, não tem paciência, não tem tempo, não tem força de vontade, tá tão instalado na quarta camada que o desconforto de ter que aprender e ainda ter que se mover em direção à mudança incomoda. Então vamos lá, vocês estão, só me garante aí que vocês estão me ouvindo bem? Porque eu vi agora que meu áudio estava bem baixinho. Tudo bom, pessoal? Oi, Dá. Só me falam se estão me ouvindo bem. Gente, mandem os aviãozinhos, tá? Para quem vocês acham aí que tá na quarta camada e precisa evoluir junto com vocês. Ou para quem tá nessa batalha junto com vocês aí, nessa luta, sim, ouvindo bem. Ótimo. Eu vou manter os comentários abertos, que eu acho que a gente interage mais. Só que eu não garanto que eu vá conseguir falar com vocês, porque eu não quero me estender, tá? Eu não posso demorar, mas eu prometi pra hoje, então eu queria fazer dar certo. E também vai ficar gravado, então quem não puder ver agora, vê depois. E vou colocar também no YouTube, porque aí quem tá muito acelerado, coloca na velocidade 1,5 lá, apesar de eu falar rápido, e assiste mais rápido ainda, tá bom? Então vamos lá. O que acontece com as camadas é que quando você vai evoluindo como ser humano, a gente precisa aprender a sofrer. A gente precisa sofrer pelas coisas certas. E quando a gente está instalado na quarta camada, quando a gente não fecha o ciclo afetivo de forma correta, a gente acaba sofrendo pelas coisas erradas. A gente sofre por pouco e sofre muito por pouco, entendeu? A gente tem um sofrimento exacerbado, exuberante, excessivo, desproporcional por algo que era simples, totalmente fácil de resolver, mas aquilo amplia, aquilo amplifica, aquilo toma proporções para nós mesmos que a gente não consegue administrar. Então a gente se perde. Isso se dá porque você não tem um itinerário do amadurecimento, certo? Que são as camadas da personalidade. Só que quando a gente tem um ciclo afetivo mal resolvido, a nossa necessidade de aprovação, a nossa necessidade de validação, a maneira com que a gente precisa ser amado, a quantidade de vezes que a gente precisa ser aceito, tudo se torna em volta da gente. Então, quando a gente está instalado na quarta camada da personalidade, tudo se torna para nós. O Dr. Jorge fala muito, né, que na quarta camada a gente está olhando para o nosso umbigo, e conforme você vai amadurecendo e evoluindo, você vai levantando esse olhar e aí você enxerga o horizonte lá pela 7ª, 8ª camada da personalidade. Mas como eu faço para isso acontecer? Porque, por exemplo, como age uma pessoa na quarta camada? No trabalho, ele acha que todo mundo persegue ele. Oi, Marta, tudo bom? Então, no trabalho, todo mundo me persegue. Ou o meu patrão, eu entreguei um trabalho para ele eu tenho certeza que se fulano de tal tivesse entregue para ele tinha sido suficiente, mas como fui eu e ele me persegue, então não ficou bom o suficiente.
ou fulana de tal, depois que ela entrou, tudo começa a dar errado, ou ela pega no meu pé. Ele não consegue simplesmente entender, ele no caso, nós, quando estamos na quarta camada, não conseguimos simplesmente olhar para aquele trabalho entregue e realmente enxergar que aquilo poderia ter sido melhor e que tem quem faça melhor mesmo. E pegar aquele trem, enfiar debaixo do braço, levar para casa, desenvolver algo melhor e trazer de volta e falar, agora eu melhorei. Então, no trabalho ele age dessa forma, vitimista, todo mundo me persegue, depois que a fulana entrou, tá tudo difícil, tudo sofrido, nossa, é um karma, nossa, é um peso. Quando alguém fala algo aleatório e serve o chapéu, a pessoa já acha que foi específico para ela, né, Marta? Exatamente, né? Às vezes a pessoa tá numa reunião no trabalho. Isso eu tô falando de uma quarta camada no trabalho. A pessoa tá numa reunião. Aquilo foi dado um exemplo, assim, tem 300 colaboradores, mas ela levou para ela, porque na hora que a palestrante estava falando, ele passou o olho e parou o olho nela. Então foi para ela. Então, o vitimismo, uma necessidade de validação infinita. E é muito desconfortável, constrangedor e perturbador conviver com alguém assim no trabalho. Porque o tempo todo você tem que estar medindo as palavras, porque tudo nela dói, certo? Isso no trabalho. Quando se diz respeito ao relacionamento, né, marido e mulher, essa mesma necessidade de validação, existe um cálculo. Quando entra marido e mulher, esposa e esposo, entra o cálculo, aquele cálculo que mata o amor. Ah, não, última vez quem fez compra fui eu não vou mais. Então você olha a sua despensa, tá faltando as coisas, né? Tá faltando as coisas, você sabe que tá faltando, mas eu não vou falar, porque a última vez quem fez fui eu. Então, ele que deu os pulos dele, vai lá no supermercado e compre. Ou se não, quem fez a faxina? Quem lavou a louça? E vira uma competição, vira um ringue. O lar, que é o lugar onde precisa cheirar céu, onde precisa ser o lugar onde a pessoa está acolhida, onde ela está sendo abraçada, vira um ringue. Eu vou competir, eu viro um concorrente do meu esposo e ele meu. Então, se eu já lavei a louça, eu não vou lavar de novo. Então, se eu já fiz a janta, ele tem que fazer tal coisa. Esse cálculo, ele mata o amor, definitivamente. E piora muito, muito quando tem os filhos. Porque a demanda dos filhos é infinitamente maior do que só uma demanda de casa. A criança precisa de atenção, precisa de amor. Ah, mas eu já cuidei dele o dia inteiro, daí ele chegou à noite cansado, ele foi dormir. Ou senão ele chegou à noite cansado, ele quer tomar banho, ele quer a janta pronta. Gente, mas espera aí. Ele trabalhou o dia todo? Ele chegou? Os homens são diferentes de nós, entendeu? Eles são diferentes de nós. Eu trabalhava muito, né? Até a Alice nascer, minha carga horária era absurda, o que é um grande arrependimento. Um dia eu posso até falar com vocês sobre isso, porque assim, eu deixei de viajar de férias com meu marido e meu filho. Eles viajavam, não tinha Alice ainda. Então eles viajavam, mas eu tava o quê? Era aquela necessidade de mostrar pra todo mundo que eu tinha não sei quantos colaboradores, que eu tinha não sei quantas pessoas ali pra me servir, e que era eu que demandava aquele povo todo, e que era eu que liderava, e que eu fazia. Eu tava no centro. E de repente, como diz um grande colega meu que também passou por isso junto na mesma época que nós éramos sócios, então de repente de titulares nós passamos a reserva, porque nós vendemos a nossa empresa e para um grande grupo e eu acabei optando por sair. Então eu vi uma realidade totalmente diferente. Foi nessa hora que eu vi minha família gritando por mim. Meu filho pedindo, assim, ele me olhava, era assim, aquela expectativa de eu ter 15 minutos. E eu sendo cansada. Ah, mas você tá cansada? Eu também tô. Meu Deus do céu, eu não sei como meu marido deu conta de me aguentar. Porque eu era extremamente inconstante. Extremamente inconstante. O quarta camada, ele é inconstante. Por quê? Porque ele necessita de uma coisa. Ele quer. A hora que ele conquista aquilo, ele já quer outra. Porque ele não tem maturidade nem para usufruir aquilo que ele conquistou. Ele não tem maturidade nem para curtir aquele momento, porque nunca nada está bom. É um vazio que nada preenche. Então, por mais que o outro faça, essa inconstância do quarta camada não tem fim. É uma demanda eterna. Então, nada tá bom. Então, por mais que o marido trabalhe, não é o suficiente, porque quando ele chega em casa, você quer que ele faça as coisas em casa. Ou por mais que você faça, o marido olha, não, eu não aceito esse tipo de comida, ou eu não aceito esse tipo de
sei lá, do que você está fazendo, colocar uma pessoa para ajudar numa faxina em casa, alguma coisa, não, eu não aceito porque ela tem que fazer tudo. Gente do céu e da terra, a gente precisa escolher sofrer pelas coisas certas, porque o sofrimento é inevitável, nós vamos sofrer de alguma forma, ou a gente está sofrendo, ou a gente está socorrendo o sofrimento de alguém. Essa é a disposição da nossa vida. Então, quando o Ítalo fala muito, né, como que é? Sirva, seja forte, como é, gente? Não enche o saco, né? Ele tem um ditado lá que ele fala muito. Isso mostra se alguém souber, coloca aqui pra mim que eu não lembro exatamente a sequência. Isso mostra pra gente que é exatamente o itinerário do amadurecimento da personalidade. Porque esse cálculo no relacionamento, o tempo todo, não tem quem suporte. Isso, e não enche o saco. O que é não enche o saco? Não enche o saco é a quarta camada, tá? O não enche o saco é a quarta camada, que é o tempo todo aquele mimiseiro, e tudo é difícil, e tudo ele leva pro lado pessoal. E mais, ele fala alguma coisa pra alguém que tá num momento de personalidade mais avançado, às vezes essa pessoa tem um jeito mais colérico de se expressar, né? Às vezes essa pessoa tem, sirva, seja forte, não enche o saco. É alguma coisa assim. Então essa pessoa, obrigada, tá, Fê? Essa pessoa, ela tá num momento do itinerário da personalidade dela mais desenvolvido, porque isso é trabalhável, é totalmente trabalhável. Você constrói a sua personalidade a partir de onde você tá e a partir do momento que você deseja que seja diferente. Então, a partir daí, aquela pessoa que tudo ela leva pro lado pessoal, que ela não consegue sair de si, tudo é com ela, o que acontece? Quando ela tenta agredir a outra pessoa, ou quando ela fala alguma coisa para outra pessoa, se a outra pessoa tem um jeito mais expansivo de falar, ela já acha que o outro levou pro lado pessoal. Aquilo vira fofoca. Se for no ambiente de trabalho, tudo vira fofoca com quarta camada. Porque ele não realiza bem feito o trabalho dele. Ele não realiza bem feito o trabalho dele. Olha lá, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Pronto, é isso, Elô. Isso, ninguém te deve nada. Aí as pessoas falam, meu Deus, que grosseria. É exatamente o itinerário do amadurecimento da personalidade. Porque o vitimismo é a parte do não enche o saco. O sirva é a parte da sétima camada. O seja forte é que um corpo fraco não consegue servir bem. Então esse povo que fala, né, do se ame em cima de tudo, e se ame, o que ele tá querendo dizer é que você como você vai só se amar? Nós não fomos feitos para nós mesmos, nós fomos feitos para os outros, porque eu tenho qualidades, virtudes e maneira de viver que o meu marido não tem, que o meu filho não tem. Então eu preencho algumas lacunas na vida deles, assim como eles preenchem na minha. Então nós não somos completos, todos nós. Deus nos fez incompletos para que um preencha a vida do outro. É para isso que serve a vida humana. Então, é para isso que nós estamos aqui. Então a nossa vida serve de quê? Serve de amadurecimento, para que a gente, conforme a nossa caminhada vai passando, junto com a nossa caminhada, a gente vai levando as pessoas também. E se eu tô num momento mais avançado da minha personalidade, eu vou preencher aquela pessoa de tal forma que ela tenha necessidade de ir pelo caminho que eu tô indo também. Então, pais que cobram demais. Pais que cobram o que faz pelos filhos, entendeu? Pais que estão ali, você me liga, você não fala que me ama, você não me abraça, você não fica junto, mas você sabe qual é a linguagem do amor do seu filho. As pessoas não querem investir em conhecimento, as pessoas não querem investir em tempo para assistir uma live, para assistir uma aula, para comprar um livro, para ler o livro, porque compra o livro, mas não lê o livro. Entendeu? Eu me via muito nisso e hoje eu me pego batendo em cima, assim, de pequenas metas, mas metas que eu vou realizar, que é aonde eu quero chegar. Porque onde, né? Como é que eu faço com essa inconstância? Como é que eu faço com essa necessidade de ser preenchida, de receber atenção, elogio, como é que eu faço para sofrer pela coisa certa? Como? A gente vai olhar a nossa realidade de forma verdadeira. É tão simples que chega a ser ridículo, que você fala assim, não é possível que é isso. Mas é. Você vai olhar aquela gaveta que você tá há muito tempo procrastinando, não quer arrumar, você vai arrumar. Você vai olhar o armário e falar assim, puxa vida, fui eu que fui no mercado, né? Mas meu marido, ele não tem esse tipo de preocupação, ele nem tá atento a isso, então eu vou fazer.
1, 2, 5, 10, 15 mil vezes. Ah, mas já falei 1000 vezes pro meu filho não deixar, sei lá, o vaso do banheiro aberto, a tampa. Então você vai falar mais 1000. Olha, vamos lá, volta aqui, vamos lá, vamos fechar. Isso vai ajudar a criança. Obrigado, parabéns, valorizar o que o outro faz de forma genuína, o elogio. Que facilidade a gente tem de criticar e que dificuldade que a gente tem de elogiar alguma coisa, entendeu? Colocou um copo d'água pra você. Puxa, obrigada. E faça isso também. Isso é servir, não é um servir. As pessoas ficam procurando, então agora eu tenho que servir. Como é que eu faço para servir? Sirva primeiro quem tá dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa. Aí depois você vai começar a perceber que as pessoas, que essas ações, que essas atitudes maduras, elas reverberam. As pessoas percebem, você sai de si, entendeu? Você tá atento. Então, seu marido tá lá, sei lá, estudando, fazendo uma aula, você chega com um chazinho pra ele que você sabe que ele gosta, entendeu? Seu filho tá brincando com alguma coisa, você fala, vou dar 5 minutos pra brincar daquilo com ele. Fala, filho, eu vou sentar aqui, ó, tenho 5 minutos, mas eu vou sentar aqui com você. Nós vamos brincar juntos. Vocês estão entendendo? Vocês preenchem com o que vocês têm. É simples. Ah, mas nossa, eu preciso arrumar aquele quartinho, dobrar aquelas roupas. Liga uma aula, liga uma palestra, liga um trem bom que presta. Você vai ouvindo aquilo e você vai trabalhando. Eu falo, tem dia quando eu vou lavar a louça, que eu falo, Senhor, tem dia que eu não tô afim. A gente não tá afim todo dia, não vou mentir. Então eu falo assim, Nossa Senhora, ainda bem que Nossa Senhora passei entre as panelas e entre as roupas que eu tenho que guardar. Entendeu? Ou que eu tenho que estender, ou que eu tenho que recolher, né? Ela passeia aqui nesse ambiente que eu vou passar o aspirador de pó, graças a Deus que eu tenho o aspirador de pó, porque eu poderia não ter. Então, assim, como diz aqui, né, onde eu moro, esse moído vai ampliando, isso vai amplificando, ele vai ganhando proporções imensas e a gente começa a olhar uma vida que não é real na internet e tomar aquilo como real, e aí a gente perde o senso de realidade, perde a proporção do que aquilo é realmente na vida da gente e a gente começa a comparar, nós comparamos a nossa vida com o outro e a sua vida começa a afundar, porque você não vive a sua vida, você vive a vida daquela pessoa. Quer dizer, parte da vida daquela pessoa. Porque o que a gente mostra aqui na internet é um tico de nada. Mas o que vale é o que você faz fora daqui. O que vale é o que você faz onde você está fora dos holofotes. É esse serviço, esse pequeno serviço. Vou levar um copo d'água, meu filho está estudando, eu vou levar um copo d'água com um biscoitinho para ele. Meu marido está fazendo tal coisa lá fora, sei lá, pintando uma parede da casa que precisava arrumar, eu vou levar. Ah, precisa trocar a lâmpada, eu já vou deixar a lâmpada comprada. Vai lá, olha, te vira, amadurece, cresce, deixa eu entender que lâmpada é essa. Sim, essa lâmpada é a lâmpada fulano, fotografa, vai lá no trem lá que compra material de construção lá, eu não vou falar os nomes das lojas que tem aqui em Natal, fala, moço, ó, essa lâmpada aqui com esse bocal desse tamanho, como é que eu faço pra comprar? Ah, é essa, obrigada. Compra a lâmpada, chega, põe do lado dele, fala assim, amor, deixa jantar, não fala com a criatura com fome, entendeu? Deixa o marido jantar, Jantou, ele tá bem tranquilo, ótimo, amor, agora olha só o que eu comprei. Ele vai achar até que é um presente, só que a lâmpada que tá ali há 6 meses pra gente arrumar. Vamos lá comigo agora? Vamos, já vai pegando a escada, já vai fazendo, ele vai fazer e não vai achar ruim. E aí ele vai olhar e falar, puxa, ela teve uma atitude diferente. Você não esperou que ele fosse olhar, que ele fosse comprar, que ele fosse pedir. Porque a gente espera. A frustração é fruto de quem espera demais. 4ª camada. Nós esperamos o tempo todo. Não é possível. Eu vou deixar, porque vai ficar... Faz 1 ano... Eu já escutei tanto isso, gente. Faz 1 ano que aquela lâmpada tá por trocar. E você não fez nada. Você tá esperando o quê? Não, eu tô esperando meu marido tomar a posição. Por quê? Vai lá, compra a lâmpada se você tem medo, chega pra ele, chega com a lâmpada, com a escada e fala, amor, ó, é só subir, bora. Ele vai fazer. Então, o passo número 1 para sair da 4ª camada, para ir pra 5ª camada, porque a gente não pula camadas, a gente vai evoluindo, tem um itinerário, tem um porquê isso, mas isso é assunto para outra live, que eu já passei do meu horário, olha pra sua realidade e age. Não é só olhar para a realidade. Meu filho está chorando de madrugada. Eu tenho um bebê de 6 meses. Eu vou deixar chorar, porque não é possível que ele não vai levantar. Ele nunca levanta.
e a criança lá. Porque o verdadeiro dependente é aquele. Mas nós nos tornamos dependentes porque a gente tem aquela inconstância, aquela lacuna sem fim. Eu preciso receber, eu preciso receber, eu preciso receber, porque a gente aprendeu a ser amado. Somos uma geração que aprendeu a ser amado, mas não aprendeu a amar. Não aprendeu. Aprendeu a ser servido, mas não aprendeu a servir. Ótimo, mas já passou de 18 anos, eu imagino que a maioria aqui, ou todo mundo, sim. Então agora a responsabilidade é sua de aprender e agir diferente. Então, meu filho tá lá, meu bebê de 6 meses tá chorando, tá, o que eu vou fazer? Eu vou levantar, eu posso estar com o cansaço que for da vida, com a dor que for, com o que quer que seja, aquela criança precisa de mim. Então, eu vou levantar com amor, com um olhar caridoso para aquela criança e misericordioso para o meu marido que não acorda. Porque talvez ele não tenha essa disposição, mas ele tem outras. A gente não toca a casa da gente sozinha. O problema é que nós temos o hábito de olhar e ampliar demais o que a gente faz. Nossa, eu fiz coisa demais. Graças a Deus que você conseguiu fazer sem depender de ninguém. Tem os braços, tem as pernas, tem a condição de comprar, tem a condição de resolver. Entendeu? Tornar-se dependente do outro e fazer cálculo o tempo inteiro, não tem quem suporte um relacionamento assim. Não tem. Ah, porque ele foi, então eu também. Gente, para. 2 imaturos, 2 quarta camada, pode ter uma certeza. O caminho é o abismo, não vai dar certo. Alguém tem que dar o primeiro passo para amadurecer, entendeu? Então, assim, eu erro muito ainda. Mas muito. Mas na hora, às vezes, eu já pego esse meu erro e às vezes eu paro a frase no meio do caminho. Meu marido ri e disse, qual é a coleriquice que ia sair daí? Agora eu engulo. Deixa pra lá, ele morre de rir, eu também. Porque ele já entende, assim, que é um esforço diário, a paciência, entendeu? Para outros, né, os mais fleumáticos, de repente, um esforço diário, essa ação. Né? O melancólico, um esforço diário, parar de olhar e achar que tudo é para ele, como diz o Dr. Jorge, levantar esse olhar e olhar para o horizonte. Como São João Batista, se você observar São João Batista, passou a vida inteira anunciando o Mestre. Ele anunciava a luz, ele preparava as pessoas para receber aquela luz para não cegar. Ele nunca desejou ser o centro. Ele serviu a vida dele toda até o fim, ao primo, de forma brilhante. Então nós temos exemplos maravilhosos a ser seguidos. Hoje mesmo eu comentei que São José Maria Escrivá falou assim, eu não lembro, eu ouvi em algum lugar, mas não lembro, que como é que ele conseguia perdoar as pessoas? Ele disse, na maior parte das vezes eu não preciso perdoar. Na verdade está escrito assim, eu não aprendi a perdoar, porque eu aprendi a amar. Então, quando você ama alguém, por mais que aconteça alguma situação, aí logo em seguida vem aquela misericórdia, assim como Deus é com a gente, né? Por mais que a gente erre, quando a gente vai lá e confessa o nosso erro, ele tem misericórdia da gente porque ele ama. Aí ele fala, minha filha, coitada, ela é incompleta mesmo. Aí ele vai colocando as pessoas na vida da gente para completar a vida da gente, a gente não quer. Ou para nós completarmos as vidas delas, a gente também não quer. Sim, Aline, tem o livro Paciência, do Francisco Fausto, eu já li, maravilhoso, indico, tá? Então, a gente precisa agir como os grandes, né? Porque eles nos mostram o caminho da verdade. Então, é um serviço simples. Comece pelo serviço simples. A pessoa, ela quer sair da 4ª camada, de repente ela quer sair da 4ª camada e ela quer, nossa, agora eu vou explodir no mundo. Não. Você só serve um copo d'água pro seu marido quando ele não tá esperando. Leva um biscoitinho pro seu filho quando ele tá estudando. Senta com a sua filha que é pequena e brinca um pouquinho. Entendeu? Ao invés de falar demais, faz um pouquinho de jejum de palavras sanguíneos. Porque eu falei dos outros, né? Eu tinha que falar alguma coisa de sanguíneos. Faz um jejumzinho de palavra aí, deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas pedirem a sua opinião. Necessitarem da sua opinião. Aí você fala. Senão você não fala. Ela não tá pedindo. Ela não tá precisando. Olha pra quem tá. Muda o foco. Certo? Então, de tudo que eu estudei, né? Comecei pelo professor Olavo, para sair da 4ª camada,
é um agir sobre a sua realidade, tá? Foi hoje ou ontem, isso mesmo, Rafa. Eu usei essa frase porque é uma frase que me marcou. Eu li e escutei também, mas agora eu não consigo lembrar. Eu sei que no livro Paciência, do Padre Francisco Fausto, é maravilhoso e tem muitos exemplos assim sobre o como você colocar amor na hora de agir transforma o seu olhar. Não é um olhar mais luciferiano, eu vou lavar essa louça, pé da vida. Não, eu vou lavar essa louça. Eu vou lavar porque a gente comeu, deu risada, conversou e daqui a pouco vai ter outra. Entendeu? E como eu disse, Nossa Senhora, ela passeia entre as panelas, entre as vassouras, a roupa para ser estendida e recolhida. Nós temos um lar, não é um ringue, não é um ringue. E assim, o que eu mais vejo é uma competição. Lá fora, sorrisos e sorrisos. Nas festas, nas confraternizações, todo mundo se abraçando, uma frescura, né? Que vira e mexe, a gente vê nos ambientes, nos restaurantes, colaboradores, um abraça o outro, não sei o que você vê que são amigos, colegas de trabalho. E eu fico às vezes pensando, como será que ele é dentro da casa dele com a esposa? Ela, tão sorridente, será que ela sorri assim pro marido quando chega em casa e prepara um jantar? Lá fora, o encante dentro de casa, é dentro de casa. Se lá fora sobrar alguma coisa para ser legal, para ser bom, você continua. Mas isso é o depois. O passo 1 é para os que estão dentro de casa. Entendeu? Minha sogra veio falar mal do filho dela, né? Que no caso é meu marido. Ai, sogra, eu te amo tanto, mas eu não falo do seu filho. Ele tem os defeitos dele, mas ele é bom. Não fala dele, não. Não vamos falar outra coisa. Entendeu? Aí a fulana, sua amiga, vem falar mal, ficar criticando os maridos. Marido não é pauta. Marido não é pauta de conversa de amiga. Amiga, olha, vamos falar de outra coisa? Tá? Agir, assistindo a live e limpando o chão do meu lar. Olha aí, já serviu pra alguma coisa essa live, tá vendo? Vamos falar de outra coisa? Marido não é pauta, né? Tem gente que gosta de viver perigosamente, colocar os maridos sempre ali em xeque, de bandeja pras amigas. Para com isso, amadurece, fala de outras coisas. E se não tem assunto, muda as amigas, porque tá ruim, né? Sem fofoca, sem drama, sem vitimismo. O passo 1 para sair da quarta camada é agir em cima da realidade. Qual realidade? A sua. Meu filho precisa que eu troque a fralda, eu vou lá e troco. Meu filho precisa de uma mamadeira, eu vou lá e faço. O outro precisa de ajuda na tarefa de casa, eu sento e ajudo. Meu marido não tá conseguindo, sei lá, arrumar alguma coisa lá no pneu do carro, eu vou lá e de boa vontade, de boa vontade. Isso é treino, tá? Isso é treino. Lembrem, a paciência é uma penitência, é uma virtude que todos nós somos capazes de alcançar, ela é diária e vai ser eterna até o último dia, porque ninguém vai ser perfeito, nem o seu marido, nem você, nem eu, nem o meu, nem os filhos. Então, dentro das possibilidades que a gente tem, a gente precisa buscar viver da melhor forma possível, e isso depende só da gente. É o olhar que eu lanço em cima daquela situação. Pode ser um olhar que eu faço, que eu eleve aquela pessoa, pode ser um olhar luciferiano que eu termino de afundar. É treinável, completamente. E é possível. Como diz o Saulo, né? Meu grande professor, já estudei os cursos dele, e ele diz, existe um grande é possível. Quando você olha para algo de bom em alguém, e você não joga ali a luz da inveja, ou a escuridão da inveja, né? Você abre no seu peito um grande é possível. Entenderam? Sem a inveja. Você olha aquela pessoa e diz, bom, se a Andressa, colérica, que trabalhava, tinha um monte de colaborador, trabalhava 12 horas por dia, workaholic, amava isso, aquilo, aquela vida material consciente, conseguiu enxergar e está dando passos e passos e passos largos a caminho, né? Passos de fé a caminho do alvo certo. Eu também consigo. Isso é abrir um grande é possível no seu peito que está me assistindo. Porque, gente, se eu consigo muitas coisas do que eu consigo hoje em dia, eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês que estão aí consegue. Certo? Passei do meu tempo, mas é só para esclarecer. Eu tô na quarta camada e agora? Pronto.
Então, esse reconhecimento é importante. E a partir do momento do eu estou na quarta camada, e agora? E agora? Agora você olha para as pequenas coisas do seu dia a dia e age. Rapidamente você sai da quarta camada, porque você, como disse o Dr. Jorge, você levanta o olhar. Para de olhar para você, para o seu umbigo, e começa a ganhar força. Força física, força emocional, força espiritual. Você começa a levantar o olhar e ver o horizonte. E ali você enxerga uma imensidão de pessoas que estão com a mão em pé, assim, ó, levantada, dizendo: ei, Raquel, Natália, Cal, Michele, eu preciso de você. Mas não dava para você ver. Você estava olhando seu umbigo. Tá bom? Eu espero ter iluminado um pouquinho, assim, é uma ideia, né, do que é a quarta camada, e uma ideia bem tranquila, assim, depois de muito estudar, eu tenho certeza que essa é a ideia principal, é o passo número 1, digamos que é a peça-mãe para sair da quarta camada, agir em cima da sua realidade, parar de calcular, o cálculo mata o amor, e com isso os filhos estão ali assistindo tudo. Seus pais sofrem, né? Os pais do outro, os filhos, os amigos. É insuportável, é desgastante conviver com pessoas assim. Você se torna um peso. Não é nem só para a vida dos seus, mas para os outros de fora também. Aquela lamúria, aquele trem, né, repetitivo. Aquela que você fala, a pessoa te olha e fala: meu Deus, lá vem a fulana. Tem uma energia ruim. Lógico, o seu olhar tá errado diante da sua vida. E nenhuma vida é em vão. Deus não manda uma vida, uma alma pra cá sem função. Todo mundo tem uma função. Só que você quer olhar a função do outro, deseja ser igual ao outro, e você tá vendo a vida do outro e a sua função não é lá. A sua função é aqui. Tá bom, gente? Eu vou tentar salvar, tá? Às vezes eu me perco um pouco, mas eu vou tentar salvar e também vou mandar, se der certo de salvar, eu vou mandar lá pro YouTube. Vão pra lá também, gente, que lá vocês conseguem assistir no acelerado. Compartilhem, tá? Dia 14 agora eu vou fazer uma live com a Marta, vai ser bem legal, porque vai ser uma live sobre virtude, e a gente vai tirar, assim, essa ideia fantasiosa sobre as virtudes e trazer pra realidade qual é a virtude real. Tá, gente? Obrigada por vocês estarem aqui, quanta gente. Obrigada pelos corações, compartilhamentos, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até dia 14. Até mais. Tchau, tchau.